Olá, gente querida! Hoje é o dia 30 de novembro, segunda-feira da primeira semana do Advento, e a igreja hoje celebra a festa do apóstolo Santo André. O texto do Evangelho que a liturgia nos oferece é de Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. Mas antes, vamos orar, pedindo ao Espírito Santo de Deus que venha em socorro de nossa ignorância na fé, para acolhermos a sua santa palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, abre os olhos do meu coração, para que eu possa ouvir a tua palavra, que eu a entenda e faça a tua vontade, pois sou peregrino na terra. Em ti coloco minha esperança, ó meu Deus, de iluminar minha mente e o meu entendimento com a luz do teu conhecimento, não apenas para valorizar as coisas que estão escritas, mas sobretudo para realizá-las. Amém. Escutemos agora a Santa Palavra. Mateus 4, de 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, começou um novo ano litúrgico. Começou o Advento, que vai até o Natal do Senhor. Esse tempo especial de espera e de preparação tem duas etapas fundamentais. A primeira vai até o dia 16 de dezembro. A segunda, entre o dia 17 e o dia 24 de dezembro. Na primeira etapa do Advento prevalece, sobretudo, a preparação mais geral para o Natal. A temática principal é a segunda vinda de Jesus Cristo. E nos textos durante a semana, meditaremos sobretudo sobre a atividade de Jesus que cura os doentes, se compadece dos sofredores. Na segunda etapa do Advento, o tema central é o mistério da encarnação. Por isso, personagens centrais nesse período do Advento são o profeta Isaías, o profeta João Batista, José e Maria Santíssima. É um tempo especial de penitência, de conversão, é verdade, mas é sobretudo um tempo de expectativa
e de esperança. Na primeira semana, prevalece o tema da vigilância, como nós escutamos no texto do primeiro domingo, ontem. Na segunda semana, o segundo domingo do Advento, prevalece o tema da conversão. Na terceira semana, o tema da alegria. Na quarta semana, o tema da fé. Estas quatro temáticas estão também presentes na chamada Coroa do Advento, uma tradição muito antiga, muito forte na França, na Alemanha, e se tornou presente hoje pelo mundo todo. Em todas estas experiências, vigilância, conversão, alegria e fé, em todas elas prevalece a esperança que deve ser alimentada pela oração. Mas e hoje? Hoje a igreja celebra a festa do apóstolo Santo André. Ele é irmão de Simão Pedro. O seu nome é grego. Os dois são de Betsaida, filho de Jonas ou de João. Betsaida é uma cidade que está na fronteira com o mundo pagão. A palavra André significa homem, significa varão. E André tinha uma espécie de pequena empresa de pesca no lago da Galileia, juntamente com o seu irmão Pedro e com Zebedeu e dois de seus filhos, Zebedeu, João e Tiago. Ele era discípulo de João Batista. Depois, seguiu Jesus, quando João Batista indicou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro foi quem comunicou a André o encontro do Messias. No milagre da multiplicação dos pães, André apresenta o menino que tem 5 pães e 2 peixes. É ele também quem resolve a situação de um grupo de gregos que quer conversar com Jesus. André foi crucificado numa cidade da Grécia, onde ele é particularmente venerado. Mas olhemos com mais cuidado o trecho do Evangelho de hoje. Gostaria, sobretudo, de lhes falar sobre 5 verbos que aí aparecem. O texto do Santo Evangelho apresenta o caminho, o itinerário do chamado. São muito importantes os 5 verbos com os quais Mateus narra o chamado dos 4 primeiros discípulos. O primeiro verbo é andar. Jesus está passando, caminhando, andando à beira do lago da Galileia. O mar da Galileia, na verdade, era um lago de água doce. É o lugar do trabalho cotidiano dos discípulos. Mas também na Bíblia, o mar tem uma conotação negativa. Simboliza, inclusive, o caos primitivo. O mar é o lugar dos monstros marinhos, das coisas escondidas, incógnitas. É o lugar dos mistérios. Jesus está andando, está caminhando à beira do mar e vê os discípulos em sua labuta cotidiana. Esse é o segundo verbo, ver. Embora passe e observe tudo, Jesus vê algo em particular. Aliás, ele vê
alguém. Ele viu. Jesus direcionou o olhar para Pedro e André, para Tiago e João. Ele nos vê em nossas labutas cotidianas. Não há necessidade de coisas esquisitas, mirabolantes, misteriosas. Jesus nos visita e nos vê no aparente banal e cotidiano de nossas existências. O terceiro verbo é falar. Jesus lhes fala. Ele lhes dirige a palavra. E a palavra de Jesus é um convite, um apelo. Segui-me. O quarto verbo é deixar, abandonar. Eles deixaram as redes. Eles deixaram a lida, o trabalho, deixaram o mar. Não é possível responder o apelo de Jesus sem deixar algo. A liberdade é o fundamento de uma resposta madura e responsável. Finalmente, o quinto verbo é o verbo seguir. O chamado de Jesus tem como meta o seguimento e a missão. O mesmo acontece com João e Tiago. Eles deixam não somente as redes, mas deixam também a barca e o Pai. Agora, eles são chamados a serem filhos de um único Pai, aquele do céu. É bonito perceber como a profissão de pescador é assumida como metáfora para falar da futura missão. Pescadores de homens. O que a caracteriza não é a matemática da pesca abundante. O que caracteriza a profissão de pescador é, sobretudo, a esperança que não decepciona. Há dias de pescas abundantes, outros em que praticamente não se pesca nada, mas a esperança continua. Como no caso de Santo Agostinho, André, antes mesmo de encontrar Jesus, já o procurava. Mas é Jesus quem o encontra. A fé e o seguimento nascem da escuta da voz do Senhor, que passa em nossas vidas e nos chama. Nós seguimos o Messias crucificado. O martírio de André e o martírio cristão é a identificação máxima com nosso Senhor Jesus Cristo. Que o testemunho de Santo André também nos anime na missão e ele sempre interceda por nós. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.